Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus, verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Foi em Poços de Caldas, Minas Gerais, que nasceu Ivone Aparecida da Silva Santos, filha de pais que também nasceram e cresceram nas fazendas de café de Minas Gerais. Naquele pequeno mundo, com clima de simplicidade, ela recebeu a melhor educação que poderia ter, mas uma infecção muito forte, umas mensagens que sua mãe ouvia pelo rádio e a vontade de conhecer a Deus abriram o caminho para que ela tivesse a vida transformada em 180 graus. Mas como será que uma pessoa tão enraizada aos costumes e tradições de sua família acabaria passando por uma conversão completa? É isso que a gente vai ficar sabendo agora com a nossa convidada de hoje, que é Ivone. Muito obrigada, Ivone, por ter aceitado o nosso convite, estar aqui. O prazer é meu. É um prazer estar aqui com você, conversando um pouquinho. Prazer. Muito obrigada pelo convite. Ivone, que gostoso! Então você nasceu nas fazendas, seus pais também vieram dessa cultura de trabalhar na zona rural. Que boas Sim. lembranças você tem daquela época? É uma época gostosa. Infância. Os meus pais, eles nasceram em fazenda, foram criados na fazenda, casaram, tiveram os filhos, tudo em fazenda. Então são pessoas simples, mas pessoas assim fantásticas. Então, eu tenho recordações muito boas. Ai, muito que boas. bom. Que tipo de educação religiosa vocês tiveram? Nós éramos católicos, praticantes. Estava na missa. Como era fazenda, então o padre vinha até a fazenda uma vez ao mês. E ali celebrava a missa para todos o pessoal, todos os colônios, né, que é tratado, ali naquele local. E nós estávamos ali, naquele meio, fizemos catequese, crisma, todo o processo da Igreja Católica nós passamos. Quantos irmãos vocês eram? Nós somos em 4. São em 4 irmãos. Seus pais trabalhavam com lavoura? Era sim, isso? sim. O que vocês plantavam? Não, a fazenda era de café, né? Ela existe até hoje, é uma fazenda de café. Meu pai era funcionário dessa fazenda. E ele começou a trabalhar nessa fazenda, se não me engano, com 16 anos. Tá Já certo. Nessa fazenda. Quer dizer, ele cresceu, se casou, continuou morando no mesmo lugar e vocês cresceram. Que legal isso. Nós só saímos da fazenda, eu já estava com 20 anos. Quando nós fomos para a cidade, morar na cidade, mas eu já estava com 20 anos. Olha. Então foi um bom período. Ivone, pessoalmente, né, sua família é muito católica, envolvida com as práticas da igreja, mas você tinha essa curiosidade, essa necessidade de Deus, ou era mais uma formalidade, porque a família ia, você ia também, como é que era? Era mais uma formalidade. Como meus pais iam e nós não tínhamos opção nenhuma de outra religião, outra denominação, e era que meus pais iam. Então, eles levavam, né? A gente ia porque os filhos tinham que estar junto. Então, todos estavam ali. Então, era mesmo, não tínhamos opção. Que ideia vocês tinham de pessoas dos protestantes, por exemplo? Nenhuma. Na verdade, não conhecíamos nada de protestante. Só
depois, com o passar do tempo, a minha mãe, ela quis aprender mais sobre Deus. E como éramos católicos, a minha avó, ela fazia assim, nós chama até hoje de romaria, que ia para Aparecida do Norte. Olha. E nessas idas da minha avó, a minha mãe encomendou uma Bíblia. Então foi estudando a Bíblia, essa Bíblia que a minha avó trouxe de presente, que a minha mãe conheceu. Primeiro a minha mãe conheceu as verdades. Quer dizer, vocês tinham afinidade com a religião, com a igreja, mas vocês não estudavam a Bíblia? Não, porque na missa você lia somente aquela liturgia. Então ninguém tinha a Bíblia. Então, só era aquela liturgia mesmo, passou aquilo, não ouvia mais nada sobre a Bíblia. Então, só depois, com a curiosidade da minha mãe, é que ela começou a ler. E foi aprendendo, e foi tendo mais vontade de conhecer. E você, pessoalmente, da sua parte, teve algum momento, né, aproveitando que sua mãe já estava com uma Bíblia em casa, te despertou a curiosidade, aquele fato ali? Não, nenhuma. Não tinha curiosidade, e como a minha mãe aprendia pela Bíblia, ela sintonizava o rádio também, em alguma rádio evangélica. E eu não gostava, porque eu queria ouvir as minhas músicas. Não ligava muito com isso. Só depois da minha enfermidade é que eu vim a ter mais vontade de conhecer, a praticar a leitura, a ter uma Bíblia, porque aí Ivone, todos nós tínhamos. Que momento foi esse? Que enfermidade foi essa? E como você relaciona uma enfermidade com o seu encontro com Deus? Eu tive uma infecção muito grande nos rins e médico nenhum descobria. Eu fiz tratamento por 1 ano e ninguém descobriu o que eu tinha. Era dores imensas. E o médico chegou a falar para minha mãe que aquilo era coisa da minha cabeça. Olha. Que eu não tinha dor nenhuma. Não acredito. Que era só a minha cabeça. E eu até cheguei a falar para a mãe: mãe, quando precisar, não me leve mais nesse médico. Porque como uma dor intensa dessa ser da minha cabeça. Não demorou muito, eu fiquei muito ruim. Passou acho que uns 2 meses, fiquei muito ruim. E era o médico que nós tínhamos da fazenda, então era um convênio. Não tinha outro médico. Não tinha opção. Não tinha opção. E dava sempre de madrugada essas dores. E nessa crise, né, que eu tive, meus pais me levaram até o médico. Até me levaram na casa dele, eu fui atendida lá. Fui hospitalizada, fiquei 1 semana nesse hospital e não descobriam o que eu tinha. Gente. As minhas pernas estavam travadas. E minha mãe ficou desesperada. E correu, tanto minha mãe e meu pai correram atrás do médico, queriam saber por que não descobriam o que eu tinha e as minhas pernas estavam travando daquele jeito. Me transferiram para uma outra cidade, onde ali eles fizeram os exames, mas também não dava nada certo. Nenhum exame dava certo. 15 dias. Gente, mas que coisa. 15 dias. E nós tínhamos uma... E você, nesse momento, você já passava por um momento de angústia, de aflição, uma luta muito grande, eu imagino, né? Você com aquela enfermidade. Sem saber o que estava acontecendo, você pede: Deus, o que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? É muito complicado. E uma coisa que você está sentindo e o outro acha que não é nada, mas mesmo assim vai fazer exame e também não consta nada. Puxa vida. É muito complicado, é uma dor terrível. E nós tínhamos uma vizinha que participava de uma igreja protestante, que era da mesma igreja que tinha o programa no rádio. Ah, que sua mãe já ouvia. Que a minha mãe já ouvia. Que igreja que era essa? Evangelho Quadrangular. Evangelho Quadrangular. Isso. Então, a minha mãe foi na casa da vizinha e pediu: você me leva na sua igreja? Ela falou assim: tem culto hoje, você
Quer ir? Que interessante, Ivone, esse momento. Sabe por quê? Porque vocês desconheciam, né, os evangélicos, as religiões protestantes. E a sua mãe não sentiu nenhum constrangimento, né, de pedir ajuda para uma amiga evangélica. Interessante, né? Não, minha mãe saiu correndo de casa, falando assim, me leva na sua igreja, porque eu preciso que alguém esteja orando pela minha filha. E como é uma comunidade, então era muito próximo, até a vizinha estava sofrendo com a minha situação. Sim. E foram. Meu pai chegou à tarde, minha mãe falou assim, nós vamos na igreja com a irmã Cida. Falei assim, então vamos. E foram. Chegaram lá na igreja, minha mãe conta. Chegaram, o culto já tinha começado, e sentaram ali, todas quietinhas, ninguém falou nada sobre o que estava acontecendo. E o pastor fez a oração para os enfermos. E falou da pessoa que estava no hospital, que estava com bastante dificuldade. Quer dizer, citou você na oração dele. Me citou na oração. E nesse tempo, o pastor não sabia de nada. Terminou o culto, minha mãe foi para casa. No outro dia, deu o horário de visita, ela foi me visitar. Chegando lá, já não estava mais com o soro, que até então não tiravam, né? Mas já não estava mais. E de manhã já tinha dado certo um exame que tinha que fazer, já tinha dado certo. Aí que eles descobriram a infecção nos rins. Puxa vida, olha. A mãe conversou comigo, falou assim, você lembra qual foi o horário que tiraram o soro e a medicação e tal? Eu falei assim, mãe, eu acredito que foi por volta de 8h30, mais ou menos. A mãe falou assim, é o horário em que o pastor estava orando. A partir desse momento, os exames deram certo. Olha. 2 dias depois, fui para casa. Que bênção. Como que você interpretou essa situação? Como um milagre de Deus. Porque você ali, 15 dias no hospital, sem saber o que estava acontecendo com você. E é claro, os meus pais desesperados. Claro. Eu interpretei como um milagre de Deus. Foi as mãos de Deus. O que essa experiência tem a ver com uma mudança na sua forma de se relacionar com Deus? A partir deste momento, eu comecei a me aproximar de Deus. Comecei a ouvir os programas pelo rádio. Comecei a ter mais interesse pelas coisas também de Deus, pela leitura. E nesse momento, nós começamos a frequentar esta igreja. Mas também. Ivone, alguém poderia questionar e pensar assim, tá vendo como é? Foi uma pura coincidência e depois ela se sentiu na obrigação, devedora de um favor, por isso que aí ela passou a frequentar lá a igreja e tal. Como que você explica essa situação? Não tem como explicar. É um sentimento que vem do coração. Então, você não passou a ouvir aquele programa de rádio por obrigação? Não, aí não. Aquilo me dava prazer em ouvir aqueles programas. Mas e as músicas que você gostava? Você sabe que eu esqueci das músicas? Olha só. Se você me perguntar se eu tenho alguma música favorita, eu não tenho. Eu esqueci das músicas. Que coisa. Eu comecei a ouvir as músicas evangélicas, comecei a participar mais. E nesta época, os meus pais estavam construindo a nossa casa em Poços, Poços de Caldas. E nós íamos nos finais de semana para a construção, porque foi o meu pai mesmo quem construiu. E eu falei para a mãe, bom, como nós estamos aqui, vou na igreja. Sim. E nós íamos aos sábados, tinha o culto jovem aos sábados. Na igreja do Evangelho Quadrangular. Na igreja do Evangelho. Que interessante. Isso foi uma mudança na sua vida, né? Porque você era católica até então e agora passando a frequentar outra igreja. Que obstáculos que você teve que enfrentar? Primeiro obstáculo é que nós não andávamos sozinhos. Era eu e a minha irmã. Meu pai não deixava a gente andar sozinho. Então, nós tínhamos que depender do meu tio para irmos na igreja.
Então nós aproveitávamos que o meu tio ia namorar, ele nos deixava na igreja. Ele tinha uma namorada na cidade? Então ele ia namorar, então ele deixava-nos na igreja e ia para a praça. Olha, que interessante. Depois dava mais ou menos o horário, ele passava e nos pegava ali, levava para casa. Então essa era a oportunidade que nós tínhamos. Até que, num belo sábado, o meu tio nos deixou na igreja e saiu. Não deu 5 minutos. Ele voltou bravo. Olha. Não sei o que aconteceu. Nos tirou da igreja. Quase que arrastando. É mesmo? Vocês não ficam aqui. Vamos embora. Fomos. Não falamos nada, saímos e fomos embora. Mas chegamos em casa e falamos, não saio mais com o tio. O que será que aconteceu? Não sei, não tem explicação. Porque a partir disso, também eles não falaram mais com a gente sobre esse acontecimento. Ficou tudo normal, como se nada tivesse acontecido. A partir de então, aí os meus pais iam e levaram a gente. Aí eles nos levaram. Foi só a partir daí então que você teve liberdade para cultuar, e frequentar a igreja. E eu acredito que foi essa decisão que eu tive que tomar. Eu vou ficar na igreja ou não? Vou ceder ao que o meu tio quer? Sim. E a partir daí nós não saímos mais. Seria cômodo para você pensar, vamos ficar mesmo lá naquela outra igreja para não criar confusão, a igreja que a gente sempre cresceu, a família toda, né? Se acomodar com a tradição da família, mas foi ali que você tomou então uma decisão. Foi ali que eu tomei essa decisão. Não, é isso que eu quero. É estar aqui, nessa igreja, servindo a Deus. Não me importa o que os outros vão pensar. Seja tio, avô, os pais, não importa. É aqui que eu quero ficar. Olha, que legal. E foi muito bom. Ivone, aquilo foi o primeiro momento seu de decisão para entregar a vida e seguir ao lado de Jesus. Hoje você é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Um bom tempo já se passou. Por que caminhos Deus te dirigiu para que você chegasse a uma maturidade espiritual e seguisse um outro rumo? Olha, nesta igreja, Evangelho Quadrangular, eu conheci meu marido, o Ivan. Nos casamos, frequentamos outras igrejas, não nos adaptamos à igreja do Evangelho Quadrangular na cidade em que estávamos morando, porque até então tivemos que mudar de cidade. Passamos por uma igreja neopentecostal e depois viemos para a igreja batista. Falei assim, foi uma evolução. A cada dia uma coisa, cada dia um passo novo. Até que chegamos aqui na igreja adventista. Pois é. Agora pensa, que coisa. Foi uma evolução, eu perguntei para você de maturidade espiritual e de repente pode dar a entender o seguinte, todas as outras igrejas estão erradas, o que eles estão querendo dizer é que a igreja adventista é que acerta e tem gente que pode estar pensando, olha, mas isso daí é uma inconstância. E vai para um lugar e depois vai para o outro, passaram por tantas denominações. Estão aqui na Igreja Adventista também de passagem, daqui a pouco estão em outra. Eu quero saber de você, Ivone, da sua decisão pessoal. O que este lugar onde você está hoje tem a ver com um encontro seu pessoal com Deus? Cada igreja, ela tem o seu ponto verdadeiro. Não vou falar, cada uma tem aquilo que você precisa. Por todas elas, eu fui aprendendo um pouquinho. Eu aprendi o que era necessário para mim naquele momento que eu precisava. Estar aqui hoje, na igreja adventista, para mim é o final de uma jornada, final de um aprendizado. Não que eu sei tudo, claro, ainda tem muita coisa para aprender. Nossa, não tem nem como descrever tantas coisas ainda que preciso aprender. Mas é o final de uma procura. Você se sentir bem. Você se sentir que você está no caminho certo.
Pelas outras denominações, depois, já com o meu esposo no ministério, nós tivemos, para a esposa é um pouco complicado, porque nós tivemos uns grandes conflitos e machucavam bastante. Então, agora eu estou vivendo um momento de refrigério, de calma, de paz. Qual era a diferença, Ivone? Você teve a sua fase de crescimento espiritual passando por outras denominações? Qual a diferença que você vê entre aquele Deus, aquele primeiro contato com Deus que você teve lá no passado e essa noção que você tem de Deus hoje? A diferença? Olha, Ele é o mesmo ontem, hoje e Ele é eternamente. Do mesmo jeito que Ele agiu comigo no passado, me livrou de muitas coisas, muitos problemas. Eu creio que hoje Ele é o mesmo na minha vida. Como que vocês vieram parar aqui no NASP e qual a participação do NASP nesse amadurecimento espiritual, nessa fase espiritual que vocês estão passando? O meu esposo, como eu já falei, ele é pastor e tinha vários conflitos na igreja onde estávamos pela teologia dele, o conhecimento que a gente já tinha. Então, nós procurávamos uma igreja, um povo que pensasse igual a gente. E falava assim, será que não temos ninguém? Será que não encontramos ninguém que possa pensar igual? Viemos a conhecer a TV Novo Tempo. Através da TV Novo Tempo, que nós ficamos conhecendo a Igreja Adventista. Até então não conhecíamos. Olha. Só depois que nós conhecemos é que ficamos sabendo. Quando nós fomos falar com os meus pais e com a mãe do Ivan, que estávamos nos envolvendo com a igreja, aí que ficamos sabendo que temos parentes na Igreja Adventista que antes não conhecíamos, não sabíamos que tinha. Através da TV Novo Tempo, nós fomos conhecer também a igreja, que é a Igreja Central, em Campinas. Olha. Ali conhecemos um pastor que era da mesma denominação nossa, que veio também para cá. Ficamos conhecendo e apresentou para a gente o pastor Paroski, que é, eu falo assim, que é o culpado de estarmos aqui no NASP hoje. Que foi através dele que nós conhecemos o NASP e viemos para cá. Que coisa! Não foi uma decisão muito fácil. Imagino. Foi muito difícil. Nós tivemos um ano de busca, um ano de aos pés de Deus, procurando orientação, procurando ajuda, para saber se realmente nós deveríamos estar aqui ou não. Porque teríamos que deixar tudo. Pois é. Teríamos que deixar emprego, família, teríamos que deixar tudo para estar aqui. Mas graças a Deus, nós estamos aqui. Os caminhos de Deus são impressionantes, né, Ivone? Muitos. Quando você olha para trás e vê a forma como Deus conduziu sua vida, sua teologia, e até você chegar no ponto que você se encontra hoje, com que palavras você descreve o que Deus fez por você? Amor. Eu acho que é o amor dele. O amor de Deus é muito grande. E foi esse amor que nos levou. Esse amor que nos carregou todos esses anos e nos trouxe para cá também. Que coisa linda, Ivone. Muito obrigada pelo seu testemunho. A gente tem aquela parte de umas perguntinhas rapidinhas aqui no nosso programa. Tudo bem? Tudo bem. O tempo. Essencial. Viver. Deus. Sabedoria. Adquirida. Felicidade. Conquistada. Um sentimento constante. Amor e paz. Futuro. Só Deus. Um privilégio. Servir a Deus. Um pedido. Me manter nos caminhos de Deus. Um medo.
Medo? Não tenho palavras para o medo. Não tenho medo. Uma grande verdade. Deus existe. Uma grande mentira. Uma grande mentira. Acho que Deus não existe. Casamento. Casamento. É tudo. Felicidade. Conquista. A grande lição da sua história. Continuar firme. Firme nos caminhos de Deus. Envelhecer. Não tenho medo. Necessário. Sofrimento. Procuro não olhar para o sofrimento. Procuro sempre tirar coisas boas do sofrimento. Uma pessoa. Meu pai, minha mãe. Um versículo da Bíblia que te acompanha. É um capítulo, na verdade, mas o que mais me chama a atenção é o 1 e o 2. Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Que coisa linda. Realmente é só nele que a gente pode esperar, né, Ivone? Só nele. Que coisa linda. A gente ficou impressionado com a sua história de ver como Deus guia de verdade e cuida dos seus filhos. Amém. Que Deus continue abençoando você, sua família, o ministério de vocês. Amém. Muito obrigada. Obrigada. E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada, feliz por essa história tão linda. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um abraço para você e até a próxima semana.